Boa noite, irmãs e irmãos. Sintamos-nos todos bem-vindos para mais uma oportunidade de reflexão. Para iniciar o nosso encontro, eu lerei uma mensagem que consta no livro Momentos de Renovação, psicografada por Divaldo Franco e ditada por diversos espíritos. Comportamento cristão. Os modernos estudiosos do comportamento humano estabelecem regras mediante as quais o indivíduo se promove na comunidade onde vive. O Evangelho, todavia, sugere métodos de vivência através dos quais o homem se realiza, produzindo estados felizes da alma que irradiam bem-estar. Seja gentil para com todos, não pensando em conquistar amigos, mas em fazê-los felizes. Use a bondade indistintivamente, não porque deseje influenciar pessoas, porém para torná-las tranquilas. Sorria sempre, não porque essa atitude pareça simpática, e sim por trazer sol à alma. Evite a crítica ácida em qualquer circunstância, não porque isso gere cordialidade, antes por reconhecer o direito de não julgar ninguém. Espalhe impressões de otimismo, não porque pense em granjear companheiros, todavia por carregar no íntimo a alegria de viver. Nunca revide mal por mal, não porque isso gere inimigos, considerando, entretanto, que o mal é a ausência do bem, e só este é-lhe antídoto eficaz. Desculpe-se quando equivocado, não pensando em lograr apoio, e sim porque esta é a ação condizente com a sua fé cristã. Utilize a sinceridade, sem dela fazer uma arma certeira, não porque tal gesto logre aplauso, sem embargo, por coerência entre a fé e a atitude. Faça-se discreto, sem a necessidade do fingimento, não porque teime em aumentar o círculo das amizades, todavia, por um princípio de compreensão das humanas fraquezas. Vença a timidez, não porque assim agrade os outros, mas para sair de si e conquistar a vida. Seja você mesmo. Não procure competir com ninguém. Você é o que edifica interiormente. As aparências desfazem-se, as realidades permanecem. Tente ser sempre amigo, quer conquiste, influencie ou não pessoas, para o seu núcleo de afetividade. Marco Prisco. Irmãos, convido a todos para que fechemos os nossos olhos por um instante e peçamos aos nossos amigos espirituais que possam nos auxiliar nesse momento a nos conectarmos com o Pai, com as energias que vêm do alto, para que possamos tirar o máximo de proveito das reflexões, para que possamos suavizar nossas dores, acalmar o nosso coração e fortalecer a nossa coragem. Que assim seja. Então, para a noite de hoje, eu trouxe o tema esperança para que nós possamos refletir juntos. Quando pensamos em esperança, pensamos naquelas coisas que nós desejamos e o momento é oportuno. Estamos iniciando um novo ano. Quando o ano termina, nós fazemos votos de ano novo, nós colocamos expectativas naquele período que vai suceder aquele ano que a gente já vivenciou. E é um momento bastante concreto, onde realmente todos nós paramos e todos nós olhamos para o futuro, vislumbrando um ano melhor. Nós sempre pensamos que o ano será
melhor. Isso é tipicamente humano. Para iniciar o entendimento, então, do que seria a esperança, eu trouxe o mito da caixa de Pandora, para que nós refletíssemos um pouco. Então, Pandora era uma princesa da Grécia, ela casou, agora eu não vou lembrar com quem que ela casou, acho que era Prometeu, se desagradaram do relacionamento, e alguns deuses, com ciúme dela, porque ela tinha recebido muita beleza, muita inteligência, resolveram presenteá-la com uma caixa. E essa caixa era uma caixa que deveria permanecer fechada, que ela não deveria jamais abrir. No entanto, passando o tempo, ela ficou cada vez mais curiosa e ela abriu aquela caixa. O que aconteceu? Todas as coisas ruins que os deuses tinham levado para ela saíram pela caixa e se espalharam pela humanidade. Então, levando doença, inquietação, loucura. Um Deus compadecido, no entanto, enquanto ela estava naquele momento tumultuoso, foi lá e auxiliou ela para que fechasse a caixa. Mas a única coisa que conseguiu ficar dentro da caixa foi a esperança, que seria a única forma de aquela população, aqueles seres humanos, conseguirem suplantar todas aquelas dores que foram, então, lançadas na humanidade. Quando nós olhamos para os mitos, nós olhamos para um olhar de uma cultura que tinha diversos deuses, uma cultura que buscava explicar os fenômenos humanos, os dores, os problemas, através de explicações imaginadas, criadas. Mas, ao mesmo tempo, um mito sempre pode servir como uma forma de nós olharmos e analisarmos a nossa realidade. Se nós pensarmos que a humanidade vive, sim, com a caixa de Pandora, que seria o quê? Os nossos tormentos, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, nós também podemos pensar que a caixa de Pandora, que permanece fechada, ela está dentro de nós, que é aquela a única das coisas que não fugiu da caixinha, que permanece dentro de cada um de nós, que é a esperança, que é o que nos move a levantar todos os dias, a fazer os nossos afazeres, a crescer, a estudar, enfim, a desejar coisas melhores. Quando nós perdemos a esperança, nós morremos interiormente. Nós deixamos de viver com intensidade, porque não encontramos sentido na vida, que é algo que sempre prossegue. Então, do latim, esperança quer dizer sentimento que nos leva a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. Esperança significa confiança, expectativa e perspectiva. O que é a esperança? É esse sentimento que nós partilhamos de que queremos algo melhor, de que tudo pode ser melhor, porque os desafios estão todos os dias na nossa vida. E essa frase de Santo Agostinho, para mim, assim, foi muito intensa, para que a gente perceba que esperança não é sentar e cruzar o braço. Ao contrário, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. Então, a esperança não é uma virtude ou um sentimento que nos torna estáticos, que nos faz permanecer no sofrimento. Ao contrário, é um sentimento, é uma virtude que tem o condão de nos promover a mudança. Todos nós vamos passar ou já passamos por dificuldades de diversas origens, mas vamos colocar num sentido, então, bem material. Nós estamos desempregados. Se nós não tivermos a esperança que transforma e que modifica, nós vamos continuar desempregados, sentados e esperando. A esperança é ativa. Ela convida a não aceitar as coisas como estão. Eu não aceito, eu não quero permanecer desempregado. E aí eu vou para a ação.
aí eu vou buscar as formas de poder dirimir esse problema que eu tenho na minha vida. E em todos os sentidos, não só materiais. Nós temos tristezas, nós temos perdas de entes queridos, nós temos momentos em que a nossa fé está abalada. Então, nós temos que buscar formas de não aceitar a forma como nós estamos naquele momento e partir para construções, para ressignificações, para que nós possamos mudar. Se o homem deve se apegar à esperança como o navio à âncora, há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada abaixo. A esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Deves ter de início a fé para conhecer a verdade. Em seguida, a esperança para colocar teus desejos no verdadeiro fim. Enfim, a caridade pela qual teu amor será totalmente retificado. São Tomás de Aquino. Vejam que nós temos que ter a fé, nós temos que ter o conhecimento para colocar as nossas esperanças naquilo que é verdadeiro. Então, se nós compreendemos a nossa estada, a nossa jornada aqui na Terra como algo efêmero, mas que tem um objetivo superior, que é a educação do nosso espírito, nós vamos estar voltando a nossa esperança, o nosso entendimento para aquilo que é imortal. Não basta para nós, seres humanos, vivermos só do material, porque nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Nós somos diferentes dos animais e dos outros seres. Nós temos dentro de nós a imagem e semelhança de Deus nas virtudes que nós podemos desenvolver. Então, vejam, a esperança, mesmo no leito de uma pessoa agonizante com uma doença que a gente vê que fatalmente o desencarne é inevitável, nós sempre temos esperança, né? Que melhore, que suplante aquele problema, que consiga ter mais saúde. Mas a nossa esperança também tem que se voltar para a vida futura. Que essa pessoa, ao partir, esteja indo mais leve para um lugar melhor. E que nós tenhamos esse entendimento da nossa continuidade. Quando nós pensamos na nossa vida como nasceu, morreu e terminou, nós não temos esperança e nem por que fazer as coisas. Porque tudo termina, fatalmente o nosso corpo físico terminará, fatalmente as pessoas com quem dividimos a jornada irão antes de nós ou depois de nós. Então, para que haja significado em tudo que nós fazemos, nós precisamos nos olhar como irmãos espíritos imortais, em encontros muito especiais, que são esses encontros onde nós precisamos nos olhar nos olhos e nos auxiliar no processo de crescimento. Eu gostei desse termo, virtudes infusas, porque quando a gente pensa e conversa e lê sobre virtudes, nós temos, então, essa probabilidade, essa possibilidade de desenvolver virtudes. Fé, amorosidade, bondade. E quando eu fui ler sobre isso, diz que essa característica da esperança é algo que nós não precisamos desenvolver, porque ela já está dentro de nós. Eu achei muito interessante. Então, Deus teria colocado dentro de cada um de nós a esperança. Não é uma virtude que necessariamente tem que ser desenvolvida. Mas é claro que se nós olharmos assim, mas muitas vezes nós desesperamos. Então, significa o quê? Que também nós potencializamos as virtudes trabalhando para desenvolvê-las. Porque as dores, as dificuldades, os desafios, eles vêm, a gente pode baquear, a gente pode desesperar, a gente pode perder até a fé momentaneamente. Então, é o momento da gente reavivar, da gente construir, da gente tirar do íntimo. Porque se Deus coloca, não quer dizer que aquilo está perfeito. Quer dizer que a nossa parte de colocar, de expandir a virtude, cabe a nós, cada um de nós fazermos. E aí ele fala também em fé. A fé como um sentimento inato, mas uma fé que precisa
ser transmutada em uma fé raciocinada. É outra coisa que já vem na nossa consciência, a fé. Até mesmo os filósofos chegam a essa conclusão de que nós temos um ser superior, perfeito, que é um ideal que nos rege, que nos guarda, mas nós precisamos buscar a explicação na racionalidade também. Fé cega é aquela fé que nos faz ter atitudes, tomar atitudes sem pensar. A fé raciocinada é aquela fé que diz assim: eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu penso e ajo com amor a Deus, com respeito às leis de Deus, porque eu entendo, porque eu compreendo e porque eu opto por fazer assim. E a doutrina espírita, realmente, ela nos traz esse olhar de uma fé compreendida. Como? Nós pegamos o Livro dos Espíritos, onde Kardec fez questionamentos aos espíritos, coletou diversas respostas sobre cada questão de diversos espíritos, diversos médiuns que emprestaram o seu corpo físico para que pudessem trazer as respostas. Ele selecionou e ele fez um livro onde tem todas as questões que dizem respeito à nossa vida material e espiritual. Aí, a partir daí, ele continuou fazendo a obra básica dele, o Céu e o Inferno, a Gênese, enfim. Ele trouxe todo um cabedal de informações do mundo espiritual. Para quê? Para que nós, possuindo essa informação, pudéssemos compreender como se processam as coisas. Para que nós saíssemos da ignorância. Porque é muito fácil nós vivermos com explicações que não tem nada a ver com a religiosidade. Como se nós fôssemos, então, viver pensando na mitologia. E o Deus da chuva está com raiva de nós, por isso não chove. E aquela pessoa está doente porque fez isso, fez aquilo. Não. Existem explicações lógicas. Então, a esperança nas aflições é o que vem o Espiritismo nos trazer, nos oferecer como uma forma de compreendermos a nossa jornada, de aceitarmos, nos resignarmos diante daquilo que não podemos mudar, mas também de termos coragem de mudar o que podemos e de pensar na nossa vida presente e também na nossa vida futura. O Espiritismo dá-nos subsídios para melhor compreender a esperança. Na perspectiva do Espiritismo, que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, a esperança torna-se uma força inovadora. Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilitam o entendimento sobre as dificuldades cotidianamente enfrentadas pelo espírito, em seu processo evolutivo por meio das vidas sucessivas. Submetida à lei de causa e efeito que rege o seu destino, a criatura humana compreende, ao longo das experiências reencarnatórias, que é responsável pelos seus atos, livre na hora da semeadura e escravo nos momentos da colheita. Isso tem que passar, porque às vezes nós lemos, e são frases feitas, frases que a gente vê até na internet, sozinhas, né, isoladas do texto, isoladas do contexto. Então, é preciso que a gente traga para o nosso interior para reflexão mesmo. Somos responsáveis, plantamos livremente, mas a colheita. Então, que esses conceitos e entendimentos possam ser melhorados, ampliados, para que a gente, de fato, tome o leme da nossa existência. Embora não sejamos perfeitos, mas para que nós já consigamos dar passos mais seguros no nosso desenvolvimento, termos atitudes mais maduras, mais sábias, para que a gente possa desenvolver mais sabedoria. Porque bem viver é ter sabedoria. E todo esse manancial de conhecimento que vem lá de Jesus, do seu evangelho, que traz para nós todo um aparato moral, todas as regras morais que não podem ser deixadas de lado. Ele trouxe toda uma moral que tem
a intenção de nos orientar, de facilitar a nossa jornada. Não por medo, mas por amor e por opção. Aquele Deus mau e vingativo, lá de Moisés, não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é a face do amor, mas também é a face da justiça. Então, essa semeadura livre, essa colheita é essa justiça. Como deveria ser a educação nossa, né, nessa nossa existência. Tudo que eu faço tem uma consequência. Educar uma criança sabendo que tudo que ela fizer tem uma consequência, boa ou não, já torna o ser humano muito mais preparado para uma vida. Não uma criança, não um ser humano infantilizado e que não assume, de fato, as suas atitudes, os seus gestos. Assim nós não estamos educando. Educar quer dizer o quê? Eu pego na tua mão até aqui, agora vai. Mas para ele ir, eu tenho que dar subsídios. E claro que nem 100% do que ele fizer, do que ele levar para frente, vai ser uma responsabilidade totalmente minha, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas a responsabilidade como educadores, sim, de todos, pais, mães, tios, avós, enfim, todos que trabalham, que convivem com crianças e jovens, têm que repensar isso. Até onde nós fazemos com que os seres humanos se tornem adultos. E nós todos temos pontos bem infantilizados, né? É apenas assim uma forma de nós nos olharmos com mais critérios, né, para que nós possamos repensar hoje as coisas que nós estamos fazendo, as atitudes educativas que nós estamos semeando. Aos poucos, compreende que as dores e sofrimentos são decorrentes de suas próprias ações, presentes ou passadas, constituindo-se em valiosas oportunidades de aprendizado, seja pela prova redentora ou pela expiação libertadora. Quando nós compreendemos, então, o sofrimento com um olhar diferente, quando nós compreendemos como um momento de aprendizado, nós também mudamos o olhar para toda a vida. Nós olhamos a dor do nosso irmão de uma forma diferente, nós temos mais capacidade de auxiliar, nós podemos ser melhores amigos, melhores familiares, porque nós temos um entendimento diferenciado. Ter entendimento não quer dizer assim, fulana está passando por essa doença, por isso, por isso, por isso. Não. Aquela pessoa está passando por uma doença física, espiritual, né, psicológica, que seja. Não me cabe saber o porquê, mas cabe entender que aquilo é um momento de crescimento dela e até onde nós podemos auxiliar. Porque é o nosso papel como irmãos nos auxiliarmos. Ao contrário do que muitas vezes nós fazemos, que é piorar o sofrimento do nosso irmão. Não precisamos. Nós não vamos tomar a responsabilidade do nosso irmão para nós, mas nós vamos auxiliar na medida do possível. Nem todos têm o voo da fé, nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então, a esperança, ela tem que ser distribuída, ela tem que ser levada para as pessoas, porque se nós não tivermos esperança, nós vamos viver tristes, sem sentido, sem significado, e a vida prescinde de alegria, de movimento e de esperança. E aqui fica uma parte bem importante, porque como nós vemos na sociedade, nós também já podemos ser passados por isso, existem momentos muito delicados em que as pessoas, ao perderem a esperança, precisam de auxílio médico, auxílio especializado, e esse é um porém muito sério, porque nós temos vários aspectos, nós somos seres psicológicos, espirituais, físicos, nós não podemos atender o ser humano num aspecto somente. O Espiritismo oferece todo suporte espiritual. No entanto, nós precisamos, em diversos momentos, do psicólogo, do psiquiatra, do medicamento, porque quando a desesperança se instalou, pode ter várias origens. Nós não podemos dizer que tudo é 100% espiritual. Existem questões orgânicas, existem questões psicológicas daquela existência, alguma coisa ali, e também espirituais. Então, nós temos que oferecer o auxílio
em todos os âmbitos, em todos os sentidos de que é feito o ser humano. Para que a gente não cometa, assim, o equívoco de não estender a mão ou não conseguir auxiliar aquela pessoa. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueça que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, sofrimentos, aflições e dificuldades, todos nós teremos, todos nós precisaremos suplantar, em todos os sentidos, mas nós não podemos perder a esperança. E quando nós pensarmos, sentirmos que isso esteja acontecendo, que nós tenhamos coragem e humildade de buscar ajuda espiritual, psicológica, nos médicos, na medicina tradicional também. E para encerrar a nossa reflexão, eu vou ler na íntegra a mensagem 75, intitulada Esperança, do livro Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo, a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos felizes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, espero que nós tenhamos conseguido refletir juntos e convido a todos para que façamos uma prece para encerrar o nosso encontro, fechando os nossos olhos para o mundo material, pedindo ao nosso Pai, que é todo amor, que nos olhe com ternura e com compaixão. Pai querido, perdoa os nossos erros, compreende as nossas fraquezas, mas, acima de tudo, nos enche
com a coragem e o amor. Nos presenteia com a vida que agora nós desfrutamos no mundo material, para que possamos nos desenvolver, para que possamos nos fazer seres humanos melhores. Pai amado, que tua energia amorosa chegue a cada coração que hoje sofre, desespera e roga por uma mão estendida. Que esse teu amor infinito, Pai, possa chegar a cada um desses irmãos, levando a eles a coragem e a vontade. Pai, que teu amor chegue a todas as crianças, jovens e idosos. Que esse amor possa chegar a todos os espíritos que hoje, desencarnados, debatem-se em dificuldades. Que esse amor que é grande, imenso e gigantesco envolva a cada um de nós. Que esse amor penetre em nossos espíritos, nos fortalecendo e nos dando todo o cabedal de coragem e de força para que façamos da nossa vida cada dia um caminho mais florido, mais embevecido pela tua esperança. Que assim seja. Irmãos, que tenhamos todos uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Boa noite.